Bom dia de novo a todas e todos. A gente vai hoje ter essa roda de conversa aqui sobre vozes negras, literatura, arte e cultura. A iniciativa dessa roda, dessa conversa, dessa prosa, é do programa Escrevendo Futuro, um projeto nascido em 2002 e que desenvolve ações de formação para educadores e educadoras, com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas brasileiras. Então, agradeço aqui a presença de vocês. Para a gente é muito especial ter vocês aqui, educadores e educadoras do projeto Educação com Arte, que desenvolve oficinas culturais e artísticas com jovens que cumprem medidas socioeducativas da Fundação Casa e estão presentes aqui também nessa roda de conversa para somar e fortalecer aí na discussão que a gente vai ter aqui hoje. Bom, no marco do 20 de novembro, no mês da consciência negra, o programa Escrevendo Futuro organizou um especial que está disponível no portal da internet, onde apresenta sugestões de livros e vídeos que abordam o assunto com especial foco em literatura, arte e cultura africana e afro-brasileira. E como continuidade, então, dessa proposta do projeto Escrevendo Futuro, a gente tem hoje a roda de conversa Vozes Negras, Literatura, Arte e Cultura. A gente está num mês de muito trabalho para quem lida diretamente com a questão da cultura negra, da cultura afro-brasileira. E a gente que lida com isso, e acredito que grande parte das pessoas que estão aqui também tem essa consciência, essa noção de que o racismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira invisibiliza, né, muito da produção da população negra. Então, a produção, tirando aquela área onde tudo bem ter uma visibilidade, né, um pouco a música, o futebol, mas a gente sair um pouco dessas áreas permitidas, né, para a gente mostrar o nosso trabalho e o nosso talento, a produção negra sofre com muita visibilidade na ciência, na economia, na política e na literatura não é diferente, né? E a gente sabe que há uma vasta produção literária de autores e autoras negras que seguem aí desconhecidas do grande público. E a gente faz um trabalho que se estende também ao longo do ano, tem aí seu ápice em novembro, mas a gente desenvolve esses trabalhos o ano todo para fazer com que essa produção tenha assim visibilidade, tenha espaço e que cada vez mais as pessoas possam ter acesso e conhecimento dessa produção, que é uma produção vasta. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje e também sobre a contribuição da cultura negra, né, dessa produção na formação da cultura brasileira, né? A cultura negra é um pilar fundamental dessa nossa cultura no Brasil, ainda que a gente veja uma tentativa de dizer que não, mas a gente sabe que um pilar fundamental da formação da cultura brasileira é sim a cultura negra, africana, afro-brasileira. Bom, para conversar hoje então com a gente estou muito bem acompanhada do Alan da Rosa, que é escritor, professor, colunista da revista Fórum, colaborador da revista Menelik Segundo Ato, que eu distribuí aí para vocês também, vendendo um pouco o peixe, historiador também, mestre e doutorando em educação pela USP, do grupo de Capoeira Angola Irmãos Guerreiros, lá de Taboão da Serra, e integra o movimento de literatura periférica desde o seu começo, do seu princípio. Bem-vindo, Alan da Rosa. Obrigado. E também estamos aqui bem acompanhados e acompanhadas do Carlos Caçapava, que é músico e educador, que desenvolve projetos artísticos e de pesquisas relacionadas à cultura negra.
Então a gente vai colocar nossa palavra aqui agora para andar. E, bom, a gente tem então uma dinâmica de 30 minutos para a gente ter um aquecimento para ouvir os nossos convidados, para dar uma contextualizada nos temas e tal. E aí a gente abre para o debate, para a participação de vocês, porque é isso que dá riqueza também na nossa discussão. Então, não sei quem dos dois querem começar. Os mais velhos. Para o ímpar. Os mais velhos. Ó, se quiser, eu fico falando aqui até meio-dia. Então, antes de tudo, né, agradeço aos meus, né, ancestrais, papai e mamãe, mestres, né, começando aqueles que eu tive próximo, né, Solano Trindade, Raquel Trindade, Dinho Gonçalves, percussionista, Guem, Naná Vasconcelos e outros, né. Lá na minha infância tive a experiência de ser batizado numa roda de jongo, tomando um gole de cachaça numa cuia de coco. Então, esse foi um batizado que muito me fez feliz, mas que rendeu-me algumas surras, né? Porque eu era muito criança para ter contato com a bebida. E esse que me serviu, se era muito conhecido na cidade como Dito Mulato, lá na cidadezinha de Lorena. Ele era um jongueiro, mas eu passei muito tempo da minha vida acreditando que ele era simplesmente um macumbeiro, né? Porque é o que se dizia sobre a pessoa dele e sobre o trabalho dele, né? Só depois, estudando, pesquisando, é que eu cheguei a entender o que era macumba, o que era jongo, o que era samba e etc. Porque tudo isso na época era proibido, né? Então aí, como a gente vai estar colocando aqui, né, a importância ou a influência da cultura afro ou da cultura negra para a cultura brasileira, as grandes dificuldades que nós temos aí até hoje de estar pautando isso é que toda uma parte muito rica nos foi negada ou proibida, né, de se expor. Então, a nossa contribuição seria muito, muito mais rica do que a que conhecemos, porque muita coisa dela nos foi negada, né? Quando nos explicam o que é samba, não nos explicam o que é punga, né? Quando se fala em batuque, está se generalizando. Quando se fala em macumba, generaliza-se as religiões, né, afro-brasileiras, né? Então, esse tema, ou seja, o que vamos discutir aqui hoje, por um lado, é muito difícil. Então, o que a gente, de repente, vai estar trazendo aqui é o mínimo, né, que é fruto das nossas pesquisas e estudos, né? No momento, né, que estamos vivendo, com certeza, a cultura popular, cultura negra, né, ainda, né, é muito complicado porque, como disse antes, pegando pela arte da palavra, tem muitas palavras que o brasileiro, por falta de oportunidade de pesquisas e estudos, né, desconhecem. E quando a gente desconhece a palavra raiz ou a palavra semente, né, fica difícil dividir o fruto que vem dessa árvore, né? Então, um pouco. Tá. Melhor? Não, menos. Menos, né? É melhor dialogar do que ficar falando meia hora. Então. Opa, bom dia para quem chegou. Agradecido aí o convite. Agradecido às forças que vêm de longe, né? Que a gente saia melhor do que entrou, sempre é a intenção. E quem manteve a ciência e o pé
entendeu, né? Tem que ser louvado sempre, né? Todos os nossos mestres, nossos ancestrais e nossas crianças. Bom, meu nome é Ana da Rosa, como ela falou, tirando os vexames, é isso aí, que está na pequena biografia. Fala de consciência negra. Como eu escrevo, eu vivo voando nesse abismo entre oralidade, voz, orelha, e caneta e íris, né? E a leitura. Que são irmãs que têm muita treta entre si, mas também é um casal de muito namoro. A gente vê em novembro às vezes um aproveitamento, um oportunismo muito grande, uma hipocrisia muito grande também, mas também a gente vê o fruto de uma reivindicação, né? Em 71, o poeta gaúcho Oliveira da Silveira, que eu conheci, o nego velho, 2 metros de altura, no Rio Grande do Sul, ele colaborava com uma revista, então eu já estou falando de escrita, chamada Tição, que também faz parte da imprensa negra brasileira, não dos primórdios do século XX, né, como vem Menelik, Clarim da Alvorada, Menelik que inspira o nome dessa revista que vocês ganharam, por isso que chama Segundo Ato, né, Cris? Sim. A gente teve uma leva de revistas, de publicações no começo do século XX, ou seja, logo depois do 14 de maio, que a treta mesmo é no 14, né? E ainda nos anos 70, no Rio Grande do Sul, já publicava uma revista Tição, Negros do Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que eles falavam de sopapo, ao mesmo tempo que eles falavam da Imperadores, das escolas de samba de lá, ao mesmo tempo que eles falavam dos lanceiros negros, da história própria de Pelotas, ao mesmo tempo que eles trabalhavam dilemas que, se você catar em 1970, parece ter escrito até hoje, eu tenho essas matérias, fala das empregadas domésticas do Rio Grande do Sul, e a questão negra, Casa Grande Senzala, quarto de despejo, estava ali e ainda está, né? E agora está indo concorrer no Oscar, algo que até tira um pouco o viés preto da parada. Você já tem esse dilema da escrita e da leitura. Era um dilema que as revistas do começo do século XX, as revistas negras daqui de São Paulo, que eram editadas em geral no centro, mas no interior de São Paulo também teve a roda, um monte de revista, já tinham também, que é a punga pelo letramento, pela alfabetização, pelo poder e pelo desfrute, pela política de se aprender a ler para se compreender melhor muitas coisas, e pela política de se ensinar a escrever para você poder estar no meio das leis, né? No meio desse ambiente jurídico, inclusive. Então, São Paulo foi uma cidade... São Paulo e Rio Grande do Sul foram os lugares onde a segregação brasileira foi mais forte. O racismo foi espalhado do Amapá, do Grão-Pará e Maranhão até qualquer outra banda, mas a segregação declarada foi muito forte em São Paulo no século XX e em Porto Alegre. Onde hoje a gente anda, é bom saber que não podia andar. A Rua Direita era fechada até 1930 para negros. O Parque da Luz era fechado. Então eram essas pessoas que publicavam revistas, essas pessoas que organizavam os clubes de letramento nos dias de semana ali na República, a Liberdade, que organizavam as passeatas para poder pisar dentro do Parque da Luz. E aí vinham grandes engenheiros palestrar, que nem André Rebouças. A gente desce a Rebouças aí volta e meia. Foi talvez o grande cientista brasileiro. O cara engenhou docas, portos, o cara engenhou pontes, e também vinha palestrar nesses clubes, onde você tinha um esforço de letrar, se organizar politicamente para superar esse apartheid, e ao mesmo tempo você tinha o entretenimento. Entretenimento não, porque já existe uma parada depois que vai chamar indústria de entretenimento, né? Mas você já tinha um lazer, que é o baile do domingo. Agora, olha como é que é as contradições, e para isso a literatura ajuda. A literatura, além de ser ponto de exclamação, que estava falando para você, né, Cris, lá fora, da necessidade dos limites que a gente tem mesmo, de um verso que chama para levantar, um verso que põe a contundência, a gente também tem na literatura uma outra possibilidade que eu acho que é muito boa, que é a da complexidade das nossas contradições. Se apresentar num texto as contradições do personagem. Não ser apenas herói ou injustiçado. O personagem ser como a gente, ser um labirinto que anda. Isso também não dá muito golpe, né? Então você já vai ver outro muro. E uma das contradições é que, por exemplo, esses bailes daqui de São Paulo, até 1930 mais ou menos, eles não permitiam batuque, era valsa. Dentro de uma noção de emancipação que é se agregar a esse projeto de nação brasileira branca.
civilização de cultura europeia. Olha que contradição louca. Você vai julgar? Qual que era? Os caras ao mesmo tempo estavam se manifestando no parque, trincando com a guarda civil. Os caras estavam fazendo letramento toda noite. E ao mesmo tempo falou, não, aqui não, batuque é no terreiro, aqui no baile a gente toca valsa e você só entra na estica. Olha o nome dos clubes, aristocrata. Né? Então tem um porquê. Lançar hoje é uma ideia de que os caras... Quem é a gente para falar que eles não sabiam o que estavam fazendo? Isso não quer dizer que a gente tem que abraçar também. Tem que compreender cada momento, né? Então, aí você já tem uma força procurada na palavra escrita. Os bairros de São Paulo, para ficar mais prática a questão, cada bairro tem uma história de passagem ou de presença negra. Né? Falei da liberdade, muita gente não sabe por que se chama liberdade. Né? Só começar a futucar um pouquinho que você vai ver, a Lava Pés é ali pertinho. Né? Você pensar nos rios de São Paulo, os córregos, eu moro na divisa de Adema ali, então você passa por vários corguinhos até chegar no Jabaquara. E você vai vendo o que é a história que você já ouviu dali, né, meu? Então tá todo dia, tá na nossa cara, tá no nosso olfato, né? Acordei hoje 4 da manhã, o riozinho tá correndo ali, atrás da minha casa passa o rio. Só que hoje é um rio? É um rio, mas que rio é aquele? E qual a história que a gente tem ali? Eu tava na Zona Leste esses dias, encontrei o Gama, né? Do Aconessô, que já é um capitão coroado do Congo agora, né? Ali, pelo amor de Deus, a primeira igreja, né? A primeira igreja do Rosário fundada é ali, na Penha. Em 1802. Aí é muito fácil os caras falar, mas esses caras... igreja, tava comendo na mão do poder, né? E a macumba? Não, nada a ver. Até porque o cristianismo chega na Etiópia antes do Vaticano. Muita gente já vem do Congo e de onde hoje é Angola, cristianizado. E também isso aí... Às vezes o que está no cartão postal como autenticamente africano também já está bem lapidado para ser vendido, né? Já está dentro daquela ideia de cultura nacional, samba, capoeira e candomblé e só. Que não é um problema o samba, a capoeira nem o candomblé, mas é como eles são, como eles passam a ser símbolo de cultura nacional. E o que a gente perde quando a gente fica nesse tripé? Cada um desses elementos é uma majestade, é soberano. Mas ele está falando de Lorena. A gente muitas vezes sabe o que o CD, ou a TV, ou a ideia de pureza africana que é vendida pra gente, mas não sabe daqui, da Irmandade do Rosário da Penha, que em 1802 fundou uma igreja de costas para a Praça da Sé. Vocês imaginam o perreiro que foi? Foi morte e respeito. Uma briga comprada, simbólica, né? Não fizemos nada. Só fundamos uma igreja de costas para a Igreja do Céu. E aí você vai ali procurar o nome dos rios, Gamelinhas. No Peri ali tem o Rio Jacarezinho. Meu contramestre estava me falando esses dias. Os caras construíram as casas tudo com a areia daquele rio. Isso para falar de ciência, né? Porque quando a gente pensa em cultura, volta e meia a gente pensa nisso que a partir dos anos 80 principalmente foi colocado pra gente. Isso aí também tem um projeto. É um projeto de fique na gaveta aí. Tem um texto nessa revista que é o do Carlos Machado, que é de Diadema, meu parceiro, meu professor, estudamos junto, que ele pesquisa ciência, os cientistas negros. A gente não sabe que tem uma mulher negra brasileira hoje que ela desenvolveu uma segunda pele. Desenvolveu uma segunda pele para quem tem problemas de câncer dermatológico. Eu não consigo conceber o que é você se dedicar tanto e desenvolver uma segunda pele. Falei de Rebouças. Então você tem uma dimensão científica que cabe no campo da cultura e do conhecimento, que não está usando microfone, não está usando caneta, não está debaixo do holofote, todo lado do mestre, né? Toda essa dimensão científica que tem simplesmente no fazer um instrumento. Você tem que dominar quesitos biológicos, matemáticos, químicos. A palavra química vem de Kemet, do antigo Egito, né? Kemet, química. E isso também faz parte dessa relação entre oralidade e escrita. Eu costumo dizer que muito da ciência africana, a gente foi descobrir estudando, que ela não está desligada da noção de poesia. Muito. O Stevie Wonder fez um disco nos anos 70 chamado The Secret Life of the Plants. Vocês conhecem esse disco aí? A Vida Secreta das Plantas? Aquelas capas lindas. Stevie Wonder. Que já entra também num outro barato muito bacana, que é do cantador cego.
Isso aí vem de uma mitologia antiga, né? Não só grega, de Homero, e que vai chegar na gente. O Steve Wonder, nesse disco, vinil, nos anos 70, tem uma música chamada The Egg of the Universe, o ovo do universo. Ele fez em homenagem ao povo Dogon, que é um povo que habita o Mali, uma arquitetura altamente desenvolvida, mora nas encostas rochosas, e eles já traçavam uma constelação há centenas de anos atrás, antes da NASA, que eles chamavam de Potolô. Potolô significa o ovo do universo. Esse conhecimento astronômico avançado dos Dogon se relacionava com a prática do dia a dia, com a arquitetura, com a agricultura, com as rotas, quando se atravessavam o deserto do Saara, porque o deserto do Saara é cheio de rota, né? Nunca foi um deserto abandonado, está cheio de avenida. É que nem o mar pro navegante, né? Eu leigo, olho pro mar e vejo o mar, o cara vê a rota aqui, o vento sul, por aqui, esse caminho. E os Dogon já tinham esse conhecimento astronômico. Aí o cara faz uma música, aí já vem a voz, né? O Djeria, o Alafim, ou o que a gente chama de griot também. Ele já vem cantar isso em inglês, anos 70, indústria de comunicação de massa, ainda é a roda, que é o vinil. Porque, assim como aqui, a gente está dentro de um projeto racista de nação, mano, na cara larga. Tudo isso aí é indesejado. Tudo isso aí é indesejado. E a gente se surpreende com isso, como deveria ser, como abrir a tramela, fechar a tramela e entrar ou sair de casa. Quando a gente fala de literatura, existem esses movimentos, então, né, de escrita, que podem nos levar para isso, como podem nos levar para outras coisas também. Mas aí também a gente tem uma história que é de ser alijado da leitura, né? A gente é mal apresentado à leitura, ao desfrute da literatura. Tanto pela gramática, que não contempla a gente, volta e meia, quanto pelos temas, né? A gente tem um monte de conhecimento linguístico que não é aplicado também. A própria forma da gente se expressar. Quando você está fora do país, os caras, você vai usar um teclado, aí você vê inglês britânico, inglês Estados Unidos, português brasileiro, português Portugal. Aqui a gente nem se dá conta, né? Porque o português brasileiro, esse ditongo do ei, a gente mesmo já não fala, isso é uma herança africana também. Cadeira, madeira, né? É raro a gente falar cadeira, né? Isso é só um exemplo na fonética. Tem outro, por exemplo, a gente fala as cadeiras. E isso, sustentou muita humilhação na escola, né? Você aprende em casa, você vê o seu avô, seu bisavô que fala isso, quando você chega, você vai falar. Aí quem vai ditar que isso é errado? Por que isso é errado? O italiano, quando ele fala aí, campi, para falar o plural de campus, é bonito, olha. Mas quando a gente fala as cadeiras, você tem uma lógica linguística que você não fala. O plural está no artigo, está no as. Então eu não preciso falar aqui. Isso é considerado errado de primeira, ele não há nenhuma reflexão sobre isso. Então você já tem uma questão aí de morfologia, de sintaxe, formas de apropriar. Fora as línguas africanas que a gente tem aqui, né, meu? Vixe Maria. Que é o que o mestre está falando. A gente aprende o que é samba, mas não aprende o que é caiombe, não aprende o que é punga, não aprende o que é uma pareada, uma bizarria. A gente aprende o que cabe no entretenimento, né? E no mero entretenimento. Ontem eu estava com o mestre Thiago PX, não sei se vocês conhecem o mestre Thiago, da Quilomba ali, da Vila Oliveira. E ele é mestre mesmo, né? Mestre de bateria. O meu mestre Marrom, eu sou treinador de capoeira Angola de Taboão da Serra, um grupo de capoeira Angola Irmãos Guerreiros. O que eu admiro nos mestres é, além do conhecimento técnico que tem que ter, que a gente está falando da confecção, do jogar, do cantar, além do empenho, né, da dedicação diária, é o psicólogo, né, meu? Porque o cara só lida com tranqueira. A gente é um grupo de 40 e o cara tem o dom de manter as coisas em harmonia. Isso é um conhecimento cabuloso, mano. Isso é um conhecimento louvável. Fora de labirinto, isso aí é demais mesmo. E eu estava falando com o Thiago, com o mestre Thiago,
novo, 30 e poucos anos. Porque sábado teve o batismo lá, Império Serrano veio batizar e tal. Império é Império, né? E aí ele debatendo com o Fernando Alabê, e os caras falam, mano, o pessoal às vezes está tocando, eles nem sabem se essa caixa está tocando uma da rum. Opa, isso significa alguma coisa. Ele nem vê uma ligação, se esse toque tem a ver com a guerreira. Ele não sabe, vou aprender os toques. Mas quais são as ligações que se perdem e que se criam, né? E por quê? E as proibições, né? Isso é importante pra gente. Os símbolos vêm aí, as coisas são colocadas pra gente no cartaz. Faz parte dessa indústria, não estou falando nada que vocês não sabem. Virar, como é que diz o mestre Pinguim? Primeira pessoa que me ensinou, 4 anos, ele fala consumível, descartável. Suou, vai para casa, não é isso que a gente quer, né? E aí, como em geral aqui trabalha com moleque que está na tranca, né? Teve uma época que eu era o único cara em casa que não trabalhava com pessoas que estavam presas. Morava com mais 7, então as conversas eram só isso. Só que eu venho numa família, né, de antecedentes criminais e tal, pai, tio, primo, irmão. E então, uma conversa não é muito leve e tal. E aí você pensar nesse guri que tá ali, meu, que ele tá projetado para isso aí, né? A gente está dentro de um projeto de encarceramento de massa. Nosso povo. Isso é um projeto, né? Isso está escrito em estatísticas, está traçado, são gráficos empresariais, visando lucro. Está se importando uma ideia de organização da sociedade que já é vigente nos Estados Unidos e na Rússia, já há 15 anos. O número de mulheres negras encarceradas nos Estados Unidos já superou o número de homens brancos. E isso foi traçado nos anos 80 com Ronald Reagan. Assim como o Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista de Futebol nos anos 80, eu estava pesquisando minha revista Placar Antiga, ele já falava, não, nosso plano é que a torcida se sinta acomodada assistindo os jogos em casa e apenas uma pequena parcela virou estádio. Isso em 82, mano. Os caras já falavam. Tá aí hoje o que é o preço do ingresso, o que é o futebol vinculado a tudo que tem de maracutaia, mercadologia. Quem sofreu a vida inteira agora mal pode assistir um joguinho do melhor futebol. Pois aí é. Tá. Eu que eu digo. Mas eu cobro. Aí o futebol já está projetado dentro de uma lógica que já tem 30 anos de planos. E o encarceramento do nosso povo também, mano. Não é nada aleatório. É um plano. Assim como a ideia das penitenciárias privadas também já está traçada. Para lucrar, tem que fabricar detento para se ter um lucro. Isso aí tem tudo a ver com a nossa conversa. Porque está dentro do mesmo plano antigo, nacional, de que lugar você destina para uma população e para a sua ciência e para o seu conhecimento. Está traçado, né? Está escrito. E os grandes bancos estão tirando uma onda com isso também, estão lucrando pra caramba. E as empreiteiras também, que estão construindo presídio. Então, quando a gente pensa cultura, isso também é uma cultura, mano. É a cultura do encarceramento. Difícil a gente sacar. Esses dias eu estava fazendo um trabalho e veio um rapaz angolano, o Totti, né? Aristóteles Candimba, não sei se vocês conhecem. Ele é frente no coletivo dos migrantes daqui. Ele é contundente, a gente discorda bastante, concorda. Aí ele me trouxe, ele pesquisa os vissungos, que também é uma coisa que, aquele disco lindo que a gente está acostumado, Canto dos Escravos, né? Clementina, sei lá. Eles cantam de um jeito que não tem nada a ver com os vissungos antigos. O Antônio Espírito Santo, pensador do Rio, ele mostrou como se cantava antigamente, quais foram as reações dos mestres de vissungos lá de Diamantina, São João da Chapada, Sopa, aqueles distritos mineiros. Quando eles ouviram, nossa, como eles estão cantando diferente. Os toques da macumba carioca, que cabia no... Não estou falando que o disco não é lindo, o disco é maravilhoso, mano. A gente for ouvir, puta disco. Mas você vê, por que se adapta a isso? Porque era já uma ideia de essa cultura negra. Cabe mais ou menos, que até hoje está tomando um monte de rei, mas cabe na identidade nacional, né? Samba, candomblé, capoeira, desse jeito aqui, cara. Né? E aí, se você ouvir os vissungos, que são cantos de multa, ou para passar aqui, ou você devolve o meu canto, ou você vai ter que pagar. Ou são cantos funerários, tem uma função prática, né? Cantar.
ou é canto de trabalho. Aí ele mostrou pra gente, esse rapaz angolano, era um grupo, uns discos chamado Angola Prison. Aí eu falei, é lá de Angola? Ele falou, não, mano, é de uma prisão nos Estados Unidos, nos anos 50 até 70 ela foi desativada, que chamava Angola. Por que você acha que chama Angola? E os cantos, mano. Aquele lamento do blues, aquele lamento do Mestre Bigodinho. Como é que isso aí vai ser apresentado? Ai, que lindo. Quanto é? Ah, R$800 eu compro esse vinil. Vem um colecionador e acha bonito. Por quê? E o que ele tem a ver com hoje também, né, meu? Então, eu me pergunto isso. Na literatura, isso vem sendo colocado também por várias escritoras, vários escritores, né? Vários. E aí tem essa relação, a poesia para se ler, a poesia para se falar, que como pra gente nunca faltou a soberania da palavra falada, nunca faltou poesia, como que é a arte do verbo na letra? Como que é? É outro tempo de leitura, né? Até porque falar, ouvir, cantar, a gente lava a roupa cantando, a gente joga bola ouvindo, conversando. Agora, ler, é difícil você jogar bola mesmo. Às vezes você até faz isso. Mas é mais difícil, então o corpo que se pede é outro. Em geral, a gente faz cada um. A gente costuma jogar água fora da bacia junto com a criança, né? Tem um movimento grande nas últimas décadas, pós-colonial, né? De questionar os saberes coloniais na Índia, na África, vários países depois da independência, que questiona como que essa palavra escrita chegou, as violências escolares e as ausências escolares. Só que nessa também a gente dispensa, infelizmente se dispensa o livro, se dispensa a palavra escrita, com todos esses ganhos que a gente falou que ela tem, e outros que a gente nem tocou. Como se não tivesse palavra escrita também, por exemplo, no continente africano. O amárico já é escrito há 1000 anos, o Kiswahili, o Sona, lá no Nordeste de Angola. Então tudo isso eu entendo que faz parte de uma cultura de sobrevivência, né, de combate. Às vezes não dá para combater de frente, tem que gingar bastante. A história daqui também é essa. Na verdade eu estava falando, mas eu acho muito mais bacana a gente dialogar. Você tem um monte de nome bacana aí. Que não falta, né? Queria só fazer um parênteses. Obrigado aí por vocês ouvirem. Que a gente está citando bastante aqui a revista Menelik Segundo Ato, né? O Alan trouxe só para, como a gente está gravando, a gente vai disponibilizar esse material também depois no portal do Projeto Escrevendo o Futuro. Queria só mostrar aqui, propaganda do momento, merchan, a revista Menelik Segundo Ato, que é uma publicação que já tem aí 5 anos. A gente já está no número 17, essa edição que a gente acabou de lançar é de número 17. E é uma publicação que fala sobre arte e cultura, o que a gente chama de afrodiaspórica urbana, né? É um conceito aí meio esquisito para algumas pessoas, mas porque a gente quer falar dessa Pretos produção. das cidades, né? Pretos das cidades. Confirmado. A gente quer falar da negrada que está aí produzindo e fazendo nesse contexto urbano, tanto produções que estão, enfim, contemporâneas, como também resgatar e tratar um pouco de dar visibilidade para os nossos mestres, para as nossas mestras, para as pessoas para essa produção que foi invisibilizada. Então, nessa edição, por exemplo, a gente tem um texto, como o Alan comentou, do Carlos Machado, falando da ciência, né, dos cientistas negros, africanos, e como essa tecnologia ancestral foi largamente usada na construção do Brasil mesmo pelos negros que vieram forçados, escravizados aqui no Brasil, né? Então, não só isso, mas uma vasta gama de outros cientistas, como o cientista que criou essa segunda pele, como outras tantas questões. Então, só para colocar aqui para quem depois for assistir esse vídeo que vai estar disponível aí no portal. E a gente disponibiliza esses textos no nosso site, que é www.menelik2ato.com. Ou então dá um Google lá, que é fácil de achar, só para dar essa pontuada também. Eu queria trazer uma questão aqui
Mestre Caçapava, o Alan comentou aqui, falou um pouco da leitura, da palavra escrita, e a gente tem a nossa cultura, ela é muito fundada na oralidade, né? A oralidade, por sua vez, que tem muito a ver com a noção da comunidade, do comunitário, que é caro para a tradição, para a cultura africana, e a gente também tem muito isso na nossa tradição afro-brasileira também, né? Então a oralidade é muito o espaço onde a tradição acontece, né? Então, nos terreiros, na capoeira, é aquela coisa, perdeu a hora que o mestre falou, já era, não vai lá achar em nenhum outro lugar. Ao mesmo tempo, a gente tem essa problemática de isso fazer com que a gente, muitas vezes, perca algumas coisas pela falta do registro dessa palavra falada e ela não está escrita. Então, eu queria, Caçapava, que você falasse um pouco dessa problemática para a gente, assim, como é que você vê essa... Não sei se a palavra embate é a coisa, né? Mas dessa complexidade da oralidade, né? E da leitura da palavra escrita com a palavra falada, que é uma coisa muito cara para a gente, mas ao mesmo tempo a gente também precisa registrar esses momentos, enfim, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil viver, também não é fácil falar sobre, mas na prática, né, não é segredo de que, por exemplo, geração dos meus avós e até parte da geração dos meus pais, havia uma proibição, né, do negro ir para a escola, né? Essa proibição tanto vinha dos, entre aspas, superiores, patrões, etc., quanto através da necessidade da criança até, né, estar trabalhando para se autossustentar ou até para sustentar os irmãos mais novos, etc. Não como lamento, mas, por exemplo, na minha casa, minha mãe ficou viúva com 4 filhos, o mais velho tinha 7 anos de idade. Então, por exemplo, né, o estudo desses órfãos, né, ou seja, já é algo muito difícil. Então, tanto o nosso aprendizado como o transmitir esse aprendizado, sem dúvida, veio e vem, né, através da oralidade, e como você bem diz, na maioria dos ensinamentos dos mestres é oral e é muitíssimo fragmentado, né? Aquele que domina a capoeiragem, de repente não domina totalmente a música, aquele que domina a música não domina a religiosidade, aquele que domina a religiosidade não domina até mesmo outros fazeres, né, da cultura afro-brasileira. Então, esses fragmentos que são registrados por novas gerações e muitas vezes traduzidos de forma, tipo, eu entendi assim e registrei assim, como várias palavras hoje são discutidas, né, que o aluno ou até mesmo o acadêmico registra de certa forma, mas se chega para um mestre ele vai falar, opa, né, tem algo diferente, como o Alan colocou aqui agora, né, sobre um assunto que vem, né, da África, que o brasileiro divulga de certa forma, e aquele que aprende depois vai ver que não era exatamente isso no passado, né? Por quê? Porque aquilo obrigatoriamente foi traduzida ou foi obrigatoriamente forçado a ser dito ou a ser praticado daquela forma, né? Que é tipo, eu faço samba, mas sou proibido a fazer samba, então
eu vou colocar o meu terno de linho branco e vou dançar valsa no Aristocrata, né? Porque é o que eu tenho ali no momento. Agora, sem dúvida, essa falta de registros, né? Vindo diretamente desse povo, dessas gerações anteriores, hoje nos faz muita falta, mas as novas gerações já estão indo para o acadêmico, né? E estão aqueles que realmente pesquisam, né? Estão trazendo um material que enriquece, né? Esse mundo da literatura, esse mundo do registro, né? Que anteriores não dominaram, e nós, por tradição ou culturalmente falando, há uma necessidade que não se explica, que é vários mestres continuar, né, nesse pensamento ainda de estar ali para transmitir, olhando no olho, né, porque essa oralidade ela vem acompanhada de movimentos, ela vem acompanhada de sabores, ela vem acompanhada de belezas, né, que muitas vezes o registro não consegue, né, evidenciar. Mas, com certeza, existe essa necessidade, e hoje as novas gerações, né, estão trazendo aí para a gente, né? Dá para equilibrar, né? Como vocês, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né, da idade de vocês, que nenhum deles está diretamente, né, naquilo que eu acho que é, né? Um foi lá para a economia, o outro foi para os esportes, sempre valorizando a oralidade, é claro, vai estar presente em tudo, né? E valorizando também os movimentos aí da capoeiragem, das danças tradicionais, das vestimentas tradicionais. E o que é legal, que eles estão conhecendo, né, esse mundo acadêmico, sem desconhecer ou sem desmerecer, né, a palavra lá do mestre, a palavra, né, do nego velho lá, né, e da negra velha, porque eu acredito, e todos aqui como trabalham, né, com cultura, trabalham com educação, é muito claro que sem o tradicional, né, não tem base o contemporâneo. Bom, trazer também então mais uma questão aqui para o Alan, antes da gente poder abrir também. A gente, nos últimos 10 anos, né, a gente continua vendo o avanço, né, dos saraus, dessa produção literária na periferia. Muito também impulsionada pelo movimento hip hop, pelo rap lá no final, no comecinho aí dos anos 80 aqui, e a gente percebe que como a literatura, como esse movimento da poesia é muito transformadora também, e muitos jovens alçaram vários voos, né, muito instigados por essa literatura, por essa produção libertadora, assim. E ao mesmo tempo que há novamente um desconhecimento das pessoas que não estão naquele território, né, muitas vezes os próprios professores que estão em sala de aula, de não ter acesso, de não ter conhecimento da importância dessa literatura e como ela seria muito potente se fosse trabalhada também em sala de aula, de dar voz a essa produção desses jovens, dessa molecada, que a gente aí chama da literatura periférica. Falado isso, a gente também tem, anterior a isso, uma produção da literatura negra. Estou tentando resgatar um pouco, a gente participou de um debate recente, né, sobre literatura negra e sobre literatura periférica, as diferenças, convergências, etc.
Então, não sei se a gente pode dizer que a literatura periférica é uma continuidade da literatura negra ou é a mesma coisa, porque a gente tem muitos autores e autoras, né, tanto de outras gerações como da nova geração. Tem uma lista aqui que depois eu vou passar, você também deve saber muito mais aqui do que isso. Então, mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação literatura negra, literatura periférica, dessas duas vertentes, vamos dizer assim, invisibilizadas, mas muito bem visíveis para quem está aí, tanto no território como lidando com essas questões da cultura negra. Certo. Esse movimento de literatura negra que você está falando, ele já vem de longe, né? Muito longe. Desde Maria Firmina dos Reis já tem literatura negra no Brasil, a mulher maranhense escreveu romance, século XIX, Lino Guedes, que era um jornalista e escrevia poesia e prosa. Mas essa literatura negra que você está colocando é uma literatura que nasce no final dos anos 70, quando o chamado Quilombo Hoje, que até hoje publica anualmente Cadernos Negros, começa a organizar seus escritos. E aí todo ano lança um livro, um ano poesia, um ano contos, sempre coletâneo. Ali já tinha, sempre tem alguém antes, né? Sempre tem. Por isso que a gente ganhará muito se a gente souber o que aconteceu nos anos 80. Porque quem estava nos anos 80 e 90 já vai falar de quem conheceu os anos 70. Às vezes a gente fala lá de 1500 e tralalá, mas não sabe o que aconteceu em 1990. E tem tudo a ver com 1500, com 2015, talvez com 2090. Então, por exemplo, estou vendo uns nomes, né? O Oswaldo de Camargo, ele acabou de lançar um livro, Raiz de um Negro Brasileiro, que é a primeira parte de uma biografia, que é essa história forte do interior negro de São Paulo, né? Ele é de Bragança Paulista. Ele conta essas interdições da família dele, de não poder ir para a escola. Histórias são muito comuns, né? Eu vi aquele livro, até estou para escrever sobre, história de buscar o pai que está bêbado de porco no capim. Aí você tem uns dilemas, por exemplo, entre o movimento de literatura negra e o movimento que a gente começou, né, também, que já tem. Cada geração despica de um jeito a pipa, né? Mas a pipa está no ar faz tempo. O mestre Oswaldo de Camargo escreve isso. Aí vem nos anos 70, esse coletivo, CUT, Abelardo Assunção, Esmeralda Ribeiro, depois a Conceição Evaristo chega também, já nos anos 80 e 90. Eles já estão num dilema que agora talvez está mais agudo até, e que é compreensível, que é bom, que é colocado assim, não vamos falar só da desgraça, que eu acho que é ótimo mesmo. Tem que se compreender, quando a gente está falando do que acontece nos nossos bairros, a gente está falando só de desgraça. E o que, sintetizando o que aconteceu lá no debate meu com o mestre, quem sou eu para debater com o mestre, né? Eu só fiz as minhas perguntas. Porque eu sei que a colocação, ele tem essa questão, mas a gente não tem que estar ligado só à periferia. Ele está certo de perguntar isso. Ele nunca morou na periferia mesmo e sempre teve seus casos por ser um homem negro brasileiro. Escreve muito. Para mim é o grande prosador, o CUT. E aí, o que eu sinto, e ninguém tem a obrigação de sentir isso, e por exemplo, a 15, né, que é parceiro, que a gente lançou o primeiro livro dele, meu amigo pessoal, e outras pessoas, Elisandra, que é de Jardim Noronha, que a gente tem uma biografia, uma vivência, não é melhor nem pior do que ninguém. Mas nós somos seres, não só urbanos, mas suburbanos. Nós somos periféricos. E a gente sabe que isso aí é rótulo para alguns, mas para a gente não é. E a gente traz isso. E quando a gente começou o Sarau na Cooperifa 2000, e era em Tabuão ainda, eu morava no Morro do Mineiro. No Cooperifa, né? Que já tem várias questões também, não vou falar desse Sarau, mas quando você coloca isso para você, e que já vem do rap, né, também, e que também já vem do Bexiga, então, né? Então as questões são fluidas mesmo, não tem que caber numa gaveta. Mas é porque a gente considera que isso é importante, essa vivência de maloca mesmo, e sem idealizar nada, sem achar que é isso, é aquilo, é pau, não é porque... Não, é só uma vivência, só uma memória que você tem, que você traz no dia a dia. Essa geração não teve, porque são pessoas que moram mais perto do centro. Não diminui nada, ao contrário. Nossa, cada conto. O CUT tem um conto chamado O Batizado, que é da literatura, né? São as contradições dentro de uma família num dia de batizado. Então aí você tem 5 pessoas na família, ou 6. Aí um cara é militante, outra pessoa é alienada, né? Ele fala,
alisa o cabelo, outra mulher é a mãe que tem que organizar os dois, o filho militante e o filho que não é. E eu conto tudo dentro de um batismo. Então, cada pessoa está participando do batismo de um jeito. O cara já começa a chapar, já quer quebrar tudo. O outro, meu Deus, o que os vizinhos vão falar? De novo, tá falando que tem briga em casa de preto. Cara, é um puta de um conto, meu. Ele não está falando de bairro. Assim como ele não fala de outros também. E talvez isso aí é mais paulistano também. Cada um. O que o seu Oswaldo de Camargo falou lá de Bragança Paulista, nesse livro, Raiz de um Negro Brasileiro, que é da infância e juventude dele, antes de vir para São Paulo, eu reconheço ali, na minha história familiar. Mas também não reconheço várias coisas. Que é um outro tempo, é um tempo do trem, em Bragança Paulista, rural. E eu acho que a chave é essa também. A gente não cair só no vamos nos reconhecer. Porque senão você não precisa de palavra, põe um espelho na página e pronto. Você sai do livro, me reconheci na literatura. A gente precisa se estranhar também, a gente precisa tomar um choque, uma surpresa, né? Seja pelo estilo, pelo tempo. Então tem essas diferenças só, mas porque a cidade cresceu também, porque a gente não tá, o planeta está girando, né? São dilemas diferentes. As formas de circular ainda enfrentam os mesmos dilemas, que são o racismo, o apartheid editorial brasileiro. Basta ver quem são publicados, quais são as matérias, o que é divulgado. Mas isso também está dentro de uma luta, está dentro de uma luta que é a de abrir esses espaços, seja na universidade, seja no mundo editorial. Esses espaços vão se abrindo, não porque eles são bonzinhos, porque eles são pressionados. E você já tem hoje, tem na sua lista aqui a Ana Maria Gonçalves, né, saiu pela Record, fez um imenso romance, imenso mesmo, 700 páginas. E uma história de Luísa Maim, né? Não é só uma história. Luísa Maim não é ali a heroína. Você lê, ela mesmo falava, às vezes eu ficava com raiva daquela mulher, daquela personagem. É isso que é uma personagem. Não é alguém que está sempre amém. Você tem várias vertentes hoje. E essas vertentes ainda são invisíveis no mercado editorial. Mas, ao mesmo tempo, são o que acontece no lado B, né? A gente roda bastante aí no Brasil e até fora. Tem pessoas que estão atentas a isso, mas existe essa formação, essa deformação dos donos dos meios de produção. Né? Eles são, em geral, são brancos, em geral têm outra vivência, em geral nos veem como estereótipos mesmo. E o dilema que eu estava dizendo é esse. Existe na literatura, mas talvez não só, essa questão de que é necessário não falar apenas desse personagem, dessas dores. E eu acho compreensível isso, acho verdadeiro e legítimo. É necessário apresentar outras perspectivas de um negro de classe média, de um negro que acho também muito bacana. E aí as pessoas vão fazer isso de acordo com suas vontades e vivências, né? E se você também tirar essa vivência que eu estou te falando, que eu vejo no meu cotidiano, que eu vivo no meu cotidiano, e colocar apenas uma vivência mais, entre muitas aspas, positiva, o que deu certo, acho que você vai perder um pé de realidade forte. E a gente sabe como é que está a situação da nossa coletividade. Ao mesmo tempo, se você também falar, vamos falar só disso, porque eu acho que ninguém ainda decretou isso, é mais colocado de cima para baixo, né? Aí você fala, pô, mas aí também vai ficar abordando apenas isso? Se literatura também é sonho, também é imaginação. Então tem vivência bastante variada para dar com pau, né? E se você pegar, mais um exemplo, por exemplo, a Elisandra Souza, a Dinha, Elisandra do Jardim Noronha, Fundo do Grajaú, a Dinha ali do Parque Bristol, do Maloca Espaço Cultural, a falecida Tereza, da Cachoeirinha, deixa eu pegar mais uma, a Priscila Preta, do Parque São Luís, do Jardim São Luís. Você vai ver que são mulheres negras, periféricas, que escrevem, no caso poesia, poucas escrevem prosa ali, ou às vezes uma prosa aqui, outra ali, mas você vai ver que são textos bem distintos. Não é porque passa a mesma experiência que tem a mesma caneta. Né? E isso aí também não pode ser colocado na bandeja como vem dali é tudo igual. Não é mesmo, muito diferente. O que acho interessante da literatura é justamente a abordagem desse cotidiano. Porque como o mestre falou, e você também falou, tem os momentos da roda, tem os momentos do cortejo. Esses momentos são especiais, né? São momentos rituais. O que eu mais estou interessado é no cotidiano. A água tem funções rituais.
mas a água tem funções cotidianas. Como que a gente lida com as nossas águas, né? Nossa lágrima, nosso esperma, nossa saliva, a menstruação, os nossos líquidos, o suor. E como é que se lida com a água dentro de casa? Ainda mais hoje em dia, né? Aproveita para lidar com a água. Como que a gente lida com a forma de pegar o copo? Todas essas coisas, no tomar o banho, né? Eu escrevi uma história que chama Pode Ligar o Chuveiro? Que a história lá em casa era para um tomar banho tinha que gritar, porque todas as casas não podiam ligar o chuveiro junto. Pô, uma vivência coletiva. E não tá na roda. Não tem um urucum chamando, né? Mas é o cotidiano. Isso para mim não é precariedade, vai falar, não, tô falando de cada pessoa, qual o motivo de cada banho, né? Meu avô para tomar banho era cadeira de roda, era um grande pedreiro, até hoje a família diz, né? E é verdade. As melhores casas são o seu João construído. Esse degrau de escada não quebrou até hoje. Então o arquiteto vai tomar aula com ele. E era bom mesmo, não só ele, os pedreiros antigos, né? Os materiais antigos também, né? Bom, então ele tomar banho é uma história mesmo, é uma recordação, sair da cadeira de roda, quem vai tirar? A prima com 12 anos, se tocando, se descobrindo no segredo do banheiro, é outra história. O cara que vende churros, aquele melado, eu no caso era o cara que 2 anos vendendo churros, aquele melado ali no pescoço que eu lavava e não saía, é um motivo. Isso tudo no banho, no cotidiano, sabe? Eu gosto dessas miradas, acho que a literatura pode fortalecer a gente a compreender melhor. E o cotidiano se torna histórico também, né? Porra, se a gente pensar, por exemplo, em Carolina de Jesus, né? A produção da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria, os contos. Mas o que eu mais gosto da Carolina é o Diário de Bitita. O Diário de Bitita, onde ela conta, né, a infância dela. Em Sacramento, em Minas Gerais. Então é uma mulher que escreveu sobre o cotidiano dela, que é isso que você está falando, que ela está falando sobre o cotidiano, com as suas dificuldades, com as suas agruras, com as suas belezas também, que a gente acaba vendo mais no Diário da Bitita também, porque é do ponto de vista da criança também vivendo aquilo. Mas hoje, a gente lendo o Quarto de Despejo, a gente entende muito da formação da cidade de São Paulo, né, de como era a realidade da cidade ali, anos 70. Então tem a ver com isso também, né? Só um detalhe, né, que é legal ver as pessoas. Uma coisa bacana de lembrar da Carolina de Jesus, teve um texto do grupo, teve uma revista chamada Legítima Defesa. Eu achei esse nome do cara, que é do grupo Os Crespos, né? Grupo de teatro, Companhia Teatral Os Crespos. Na real, Legítima Defesa já era o nome, assim como vocês buscaram Menelik, nome de uma revista que Luiz Gama editou no final do século XIX. Até porque o Luiz Gama era um rábula, né? Ele não pôde se formar advogado, mas era um grande advogado, aforreu mais de centenas de pessoas. E semana passada a OAB deu... Vocês estão sabendo, então beleza. Então, olha o nome da revista, Legítima Defesa. Dá muita mão para bola esse nome, né? E aí, nessa revista do Coletivo Os Crespos, eu escrevi um texto sobre dramaturgia. E aí um tema, porque o legal é trazer pergunta, né? Eu tô calejado com aquelas palestras que a gente fala tudo que as pessoas querem ouvir, né? Nós, quilombo, quilombo. E todo mundo sai assim, massa. Primeiro, se o boy chegar vai tomar um tombo, e aí a gente sai igual. Então, os temas, né, que são dilemas, né, meu? O humor, por exemplo. É possível o humor? Que humor é possível, né? Dentro de uma história assim. Uma história coletiva, assim. Aí tem um escritor dos Estados Unidos que chama Chester Himes. Não sei se alguém já leram. Esse cara é demais, foi apresentado aí. O cara era negro, gay, escreveu muito tempo na cadeia do Harlem. O Harlem dos anos 30, 40. Aí tem o Harlem é escuro. É só livro. E ele tem uma dupla de detetives. Ninguém presta. Eu gosto assim também. Ninguém é Deus, ninguém é herói. Ninguém presta. Todo mundo é bom e é ruim. A dupla de detetive é Ed Caixão e Joe Coveiro. Vai vendo o naipe dos amigos. E aí, o livro é só surpresa. E você não para de rir. Só que é aquele riso crítico. Você vai sacando qual era do Harlem. Aquilo que vai acontecer depois, com a nação do Islã, com o Malcolm, estava brotando ali os dilemas entre uma classe média negra e o povo nas caxangas zoadas mesmo, já está ali. E ele vai viajar nas histórias, mas vai viajar. Começa um fato pitoresco, uma freira, vem um pneu rodando lá do alto da ladeira, passa por cima da freira, a freira cai com as pernas para o alto e morre. Depois vai descobrir que não era freira, era uma mana da máfia. E vai daí para diante.
E o Chester Himes, ele conscientiza, ele faz você gargalhar. A Carolina de Jesus, ela tem um humor específico, cabuloso também. Tem hora que não tem como rir, tem hora que ela dá as cutucadas pra você rir. Na palavra falada, quantas vezes a gente não faz rir, né? O desafio é para se fazer rir. Se tá tocando, como é que é? Ô, mão de pilão, esse madeireiro não é bom, troca esse tocador. Várias coisas, né? É para rir também, meu. Até porque também é terapêutico, porque uma das artes, uma das formas da arte verbal é a da sátira, também da paródia. Mas como é que a gente vai fazer rir de alguns dilemas que são espinho? Aí é a arte, né? Aí é a sensibilidade, não tem regra. E esse humor tá no cotidiano, meu. Tem um cara lá na minha rua, pelo amor de Deus, o mecânico, tinha um mecânico. Nossa senhora, o cara conta, se você tirar a desgraça que ele conta, você fala, como que o cara fez? A gente fica com dor no maxilar. E só contando notícia ruim. Enquanto tá lá, mexendo nos pneus. E junta, meu, a gente fica na porta. Isso é um artifício de linguagem. Se eu for falar da epistemologia, da hermenêutica, desse maluco, isso faz parte. Também. Agora, como é que a gente vai trazer isso, né, também? Para não ser leviano, para não ser desrespeitoso. Uhum. E também tem tem um mundo aí, né, meu? Tem um horizonte aí. Eu me interesso por esses temas.